Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava assistindo alguns vídeos aqui, no YouTube mesmo, e tem muitas opiniões diferentes, muitas opiniões a favor. O que acontece? Sobre a fala do nosso presidente, né, que para abrir e tal, tudo de novo, porque a economia vai colapsar e tal. E eu assistindo os vídeos e tal, a gente vai tirando, né, a gente tem nossa conclusão, a gente tem nossa opinião e a gente vai juntando uma coisa com a outra, vai vendo e tal. E a minha conclusão é o seguinte, a minha opinião, eu sempre tive opinião, tenho essa opinião formada tal, a culpa disso tudo é do governo. Eu não tô falando do vírus, não tô falando disso. Eu digo a culpa, quando eu digo culpa, eu digo é o seguinte, não é do governo atual, certo? Não é do governo atual. E nem é do governo anterior. Isso é a sucessão que já vem de governos, os com S, governos anteriores. Por quê? Presta bem atenção. A nossa saúde nunca foi boa. A nossa educação nunca foi boa. Nossa educação, saúde, as nossas escolas. Bom, nada nunca foi bom aqui. Nunca nada aqui no Brasil foi bom. Tanto que quando a pessoa tem oportunidade, ela sai fora do país. Esses são os pontos principais. Nunca foi nada bom aqui, então não vem culpar o governo atual. O presidente fala besteira? Fala besteira. Mas no pronunciamento dele, ele não está totalmente errado. Para pensar. Ele não está totalmente errado no quesito de que realmente, se continuar a longo prazo isso, vai entrar em colapso. Mas, que nem eu falei, vai entrar em colapso por culpa do governo que não faz e nunca fez um plano de emergência para isso, não guarda dinheiro em caixa para uma emergência desse porte, não guarda, é sempre querendo roubar, entendeu? Aí o que acontece? Aí ele pega e quer jogar no traseiro ali dos pobres. O governo é sempre assim, ele sempre quer jogar nas costas dos pobres. Entendeu? Por quê? Daria para as pessoas ficarem em casa, para os microempresários ficarem em casa, se o governo bancasse, se tivesse dinheiro para bancar isso, entendeu? Coisa que o governo não tem dinheiro para bancar o salário do pessoal que fica em casa. Nem metade. Eles falam que vão pagar aí não sei quantos reais aí pro trabalhador que vai ficar em casa, mas não é para todos, entendeu? É para minoria. Por que eles não tiram do salário deles? Eu não vejo nenhum deputado chegar e falar assim: não, vamos aqui tirar 50% do salário de todo mundo e jogar na economia. Eu não vejo o presidente falar: eu vou tirar 50% do meu salário e jogar na economia. Aí você pega e me fala: ah, mas não é justo ele fazer isso. Por que não é justo? Ele não é o cara, não é o bonzão? Não fala que vai lá pra frente pro povo? Vai lá. Ah, mas eu como chefe de Estado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar à frente do povo como líder, não sei o quê. Chega lá e toma uma atitude dessa. Seja homem. Fala: eu vou tirar 50% e vou jogar a proposta para tirar 50% do salário de todos os senadores, todos os deputados, todos os vereadores. Entendeu? Bate no peito e faz isso. Aí sim eu falo, esse é o presidente certo pro país. Enquanto isso, não é o presidente certo pro país. Ele errou no pronunciamento 50%. Ele não errou 100%. Por quê? Se realmente as pessoas não forem trabalhar, quem vai pagar o seu salário? Por quê? A empresa, a maioria, a grande parte das empresas do Brasil, elas não têm capital de giro. São poucas as empresas que têm capital de giro. Capital de giro, não, mas tem capital para poder bancar uma equipe média a grande, né? Uma equipe média a grande, bancar o salário de um mês, 2 meses, a pessoa em casa. Não tem condições. O que ela vai fazer? Ela vai fazer corte, ela vai mandar você embora. Então, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Porque se não houver um equilíbrio, vai colapsar a economia e vai, por outro lado, colapsar a saúde. Vai morrer muita gente
se não ficarem em casa, e vai não morrer muita gente, mas a economia vai demorar muitos anos para se recuperar. Se essa economia entrar em colapso, a gente vai ver uma Venezuela aqui no Brasil. Não vai ter arroz nas prateleiras, não vai ter feijão. Carne, então, os bois vai tudo morrer lá na plantação, porque ninguém vai ter condições de comprar carne. Por quê? A inflação vai subir muito, os juros vão subir muito, para poder recuperar o rombo que está fazendo agora, que está sendo feito agora. Porque, digo novamente, o governo nunca, em toda a história do Brasil, nunca, em 500 e poucos anos, quase 600 anos, nunca teve um plano de contingência para esse tipo de coisa, para esse tipo de evento mundial, para segurar o próprio país. Nunca teve. Não é do governo atual. Entendeu? Assim, as pessoas elas devem tomar o máximo de cuidado possível, coisa que no Brasil não acontece. Nenhum país do mundo acontece. Tanto que na Itália lá, tá vendo, todo mundo morrendo, país de primeiro mundo, tem um monte de gente morrendo, a maioria não sei, a maioria idosos e gente com problema, né? Essas coisas todo mundo já sabe, problema de saúde e tal. A maioria morrendo, país de primeiro mundo, não tiveram a contingência necessária para poder bloquear isso. Aí, os vídeos que eu fui assistindo, o pessoal foi falando: mas a gente está adiantado, a gente se precaveu antes, né? A Itália tomou as medidas de contingência muito tarde, o Brasil tá em tempo ainda tal. Aí eu falo, aí que você se engana. Por quê? Quando teve o carnaval, as pessoas já sabiam, não todas, a maioria sabia, o governo sabia. O carnaval foi no final de fevereiro. A crise começou lá na China no final de dezembro. Teve um mês que estava se falando na televisão. Então o governo sabia, poderia ter dado uma bloqueada, uma barrada nisso. Ganhou muito dinheiro, tá? Cadê o dinheiro do carnaval? Dinheiro da economia. Tá onde? Está no bolso dos empresários. Os empresários estão fazendo um plano de contingência também? Não tem plano de contingência. Esses dias eu conversando com a minha cunhada, o que acontece? Eu falei, o erro do brasileiro é erro e não é erro porque o brasileiro não tem condições de juntar dinheiro e deixar como um plano de, vamos dizer assim, um plano de contingência para esse tipo de caso, para um aperto. Não esse tipo de caso específico, vírus mundial, tal, não, nada disso. Um plano assim, se ele ficar desempregado, ele não tem uma reserva para poder garantir o sustento da família durante um tempo. Por quê? Além de ganhar muito pouco, o brasileiro ganha muito pouco, tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que o brasileiro ganha, ele gasta. Ele não consegue guardar um centavo. Poucos os que conseguem guardar algum centavo ou algum dinheiro na conta. São muito poucos que conseguem essa façanha. Então, eu acho que o Brasil ele deveria ter ali um equilíbrio. Não deixar a economia muito baixa, afundar muito, e não deixar o vírus aumentar muito, porque vai matar muitas pessoas se deixar, e se diminuir o vírus, a economia vai aqui. Por quê? A solução não é fechar tudo 100%. Eu concordo, não é fechar tudo 100%. Mas o brasileiro é teimoso. Tá aí. Aqui na cidade que eu moro, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, parece que surgiu o boato, eu não sei se é verdade, mas tá o boato aí de que tem carro na rua pra mandar os velhinhos ir pra casa. Da prefeitura, mandar os velhinhos ir pra casa. Porque eles estão saindo pra rua. Então, os velhinhos viraram criança, a gente tem que ficar mandando. Né? A gente tem que ficar mandando nos velhinhos pra ele poder, vai pra casa, fica em casa, não sei o quê. Mas então, voltando pro assunto. A fala do presidente, pra mim, não tá 100% errada. Mas também não tá 100% certa. Se os brasileiros, todo mundo ficar em casa, vai dar colapso na economia. Isso é óbvio, óbvio. Mas não é culpa do governo atual, mas sim culpa de todos os governos juntos, por não fazerem um plano de contingência necessário para uma grande crise, uma epidemia, uma pandemia, né? A culpa é do governo. Eu jogo toda a culpa no governo, porque a gente não tem culpa, né, de acontecer isso, a gente não tem culpa de ficar desempregado. Mas também os microempresários também não têm culpa de acontecerem isso, certo? Eles não têm culpa.
culpa não é deles. E por a culpa não ser nossa, entendeu? Nem do governo, a culpa é do vírus, não é do governo, do vírus. Não é do governo, mas a culpa de não ter dinheiro para bancar o Brasil quando precisa é do governo. A gente paga trilhões de impostos. Para onde vai esses trilhões? Pro bolso deles. Entendeu? Se você paga aluguel e ficar desempregado, porque tá todo mundo em casa, eu digo, a maioria que tá em casa é lojinha pequena do centro de comércio das cidades, tal, não sei o que. As grandes empresas, as indústrias, eu acho que elas não pararam. As indústrias que têm centenas de funcionários, 500, algumas até pararam, mas a grande maioria não parou. Tá, ela não parou, mas para onde elas fornecem esse produto, esse material, parou. Tá, aí vai ficar no estoque. O que vai ficar no estoque? Vai ficar muito material parado. O que vai fazer? Vai mandar um monte de gente para casa. E quando voltar a circular, essas empresas vão fazer o quê? Vão comprar de novo material das indústrias, entendeu? Não vai ter, vai comprar pouco porque não vai ter dinheiro para pagar. Aí vai ficar lá. Aí, enquanto isso você está na sua casa, aí o cara não vai ter dinheiro para pagar e vai virar aquela bola de neve. Você tem conta para pagar, as contas não esperam. Entendeu? Você tem, sei lá, escola do seu filho para pagar, você tem conta de luz, você tem conta de água, IPTU, tem um monte de coisa para pagar. Entendeu? Sem dizer que você tem que comprar as suas roupas, tem que comprar a sua alimentação. Eu, por exemplo, eu estou na estatística, eu sou um desempregado. Entendeu? A empresa me mandou embora. Antes de acontecer isso, ela me mandou embora no começo de março. No final de fevereiro. Final de fevereiro, começo de março ali. Me mandou embora. Entendeu? Eu tô parado. Eu sou um desempregado. Eu vou fazer o quê? Essas empresas, elas não vão contratar. Porque elas não vão ter dinheiro para pagar se ficar fechado. Tudo fechado. Elas não vão ter dinheiro para contratar novos funcionários. E eu vou ficar um bom tempo dependendo da minha esposa. Dependendo da minha mãe, da minha sogra. Vou ficar dependendo de um monte de gente para poder sobreviver. Ficar fazendo bico. Recebendo 10 reais aqui, 20 reais ali. É melhor que nada. É melhor que nada, óbvio. É melhor pingar do que, né, secar. Mas é uma coisa assim. Tinha que ter um equilíbrio ali. Nem muita gente na rua, nem a economia descer muito, entendeu? Tinha que manter um equilíbrio ali para ficar tudo estável. Mas eu volto a frisar que a culpa não é do governo atual. E eu não sou 100% a favor do nosso presidente. Não sou 100% a favor dele, entendeu? Eu acho que ele foi feliz no que ele falou, sim. Entendeu? Ele e outros famosos. Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas a economia, para mim, ela não deveria parar totalmente. Entendeu? Não deveria. Apesar de que as pessoas, elas não tomam cuidado. Não tomam cuidado. Deveriam tomar mais cuidado, sim. Entendeu? Porque se você deixa só o velhinho em confinamento, uma hora ele vai acabar pegando. Se ele tem problema de saúde, ele vai acabar falecendo. E isso aí vai ser um BO desgramado para todo mundo. Entendeu? Mas esse vídeo foi basicamente para isso. Para falar que se a economia parar, vai criar um caos econômico. Entendeu? E se não parar todo mundo, vai morrer muito mais gente do que nos outros países. Porque o Brasil é um país imenso e todo mundo gosta muito de abraçar. Muita gente dentro dos trens, dos ônibus não toma cuidado, espirra mesmo, tosse mesmo e não tá nem aí, entendeu? Então eu acho que deveria haver um equilíbrio entre as duas partes. Mas não tem. Aqui no Brasil não tem, mas deveria. E a culpa é do governo.